Não consigo começar a redação. E agora? Vem comigo que eu vou te ajudar. Olá, tudo bem? Quem fala com você é o professor Matheus Oliveira, do Português Eficiente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta aula de hoje, onde vamos aprender todos os passos para que você consiga começar bem uma redação. E não são poucos passos que eu vou ensinar, não que sejam complexos, mas que sejam eficientes para que você consiga, de uma vez por todas, começar uma redação. Mesmo que você não saiba muito bem sobre o tema, isso é possível. Eu vou te ensinar agora. Vamos então parar de conversitas e vamos para a tela do meu computador. Ficarei menor um pouco. Vamos lá. Essa é uma live que eu fiz ao vivo e eu gosto também de gravar as lives para que fique melhor, para você fique algo mais didático, né? Sem muita interrupção, sem muita perda de tempo. Então aqui é meu cumprimento para vocês, né? Porque depois, o que acontece? Por que você cumprimenta aqui e deixa escrito? Porque no final eu vou te explicar como. No fim da aula, somente no fim da aula, sim, como você consegue ter acesso a todo este material aqui, tá bom? Todo esse material vai estar disponível para você em PDF. No final eu explico como. E não vai para o final da aula agora, não. Aprende primeiro, depois você vai no final da aula. Por isso eu deixo toda essa saudação aqui, toda essa saudação do meu script para você. Então, novamente, inscreva-se no canal antes de continuarmos a aula. Siga o Instagram Português Eficiente. E lembre-se que o material completo no final da aula. Conteúdo de hoje, vamos lá. Primeiro, por que alguém não consegue começar uma redação? Vou explicar para você. 2. Como utilizar os textos fornecidos para você. Qualquer prova, a maioria das provas fornece um texto para que você possa ter ele uma ideia. Vou te ensinar como ajustar isso. 3. Utilize escoras e apoios. É muito importante para você não zerar a sua redação, pois se você não utiliza essas escoras e esses apoios, você pode sair do caminho ideal da sua redação. 4. Qual técnica utilizar para conseguir começar com mais facilidade? Vou ensinar para você. Por que é importante alguém começar assim? Não será perda de tempo? Vou explicar. Se começar sem essa técnica, você pode ter algumas perdas. Após a técnica, o que fazer? Tese Batman. Você conhece a tese Batman? Você vai conhecer hoje. Como melhorar a técnica? Vou ensinar e como conseguir o PDF da aula gratuitamente. Antes de continuar, eu queria que você visse aqui, ó. Eu estou com a camisa do Passei Direto. Tem uma canequinha também. A canequinha do Passei Direto. Ah, que chique. Para que você inscreva-se e participe do meu canal no Passei Direto. Várias aulas, não só de português, mas de outras matérias lá. Acesse, está no link na descrição aí. Deixa eu subir aqui, vamos lá. Conteúdo já foi. Número 1. Não vamos demorar a aula. Por que algumas pessoas não conseguem começar uma redação? Temos aqui problemas clássicos. Você com certeza conhece alguns e vou repetir para você. Falta de leitura. Primeiro item clássico que você deve estar aí sem fazer. E falta de leitura não é prejudicial apenas à redação, não. Na redação, na matemática, na geografia, no português, em qualquer área, é interessante que você tenha o hábito da leitura. Falta de observar as atualidades. Olha, você precisa ficar sempre atento às atualidades para que você consiga inserir essas atualidades para a sua redação. Então, como que você pode ficar atual? Jornal, revista. Tem uma revista da Abril que ela fornece todos os anos sobre atualidades. É uma revista muito interessante. Deve ter ela online, eu comprei ela física, mas deve ter online. Portais de notícias, Instagram, segue uma página de notícia que você confia e você terá várias atualidades para observar. Falta de prática. Olha, a falta de prática, ela não se traduz também apenas na redação. Em qualquer área da sua vida, se você não tem prática, você não vai conseguir se desenvolver. Então, também é um problema clássico. Não conhece um método para começar, mesmo sem saber muito. Deixa eu até acrescentar aqui, ó, muito sobre. Ah, estava aqui embaixo, olha. Eu estou tão linkado com o tema que já estava escrito, é isso mesmo. Sobre o tema, muito sobre o tema. É isso aí que eu queria dizer.
E outra coisa, eu quero dizer para você, o método que eu vou ensinar para você é algo clássico, Matheus? É algo mágico? Não. Você precisa seguir aqui a leitura, você precisa seguir atualidades, observar aí a falta de prática e conhecer o método que eu vou explicar agora para você. Antes do método, quero dizer como utilizar os textos fornecidos, porque é a primeira coisa que você vai ter quando você tiver aí a sua redação. Tão interessante, ler, interpretar e utilizar os textos fornecidos a seu favor. Há momento mimimi. Ai, mas isso não é bobo, professor? Não é bobo. Isso não é algo bobo, é algo que vai ajudar você. Aproveite, faça o melhor que você pode, as condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Bonito isso, né? É isso mesmo. Se não entendeu, volta aí, que também eu quase dei um nó na cabeça aqui para falar isso. Temos aqui vários exemplos, vou deixar na tela para você. Deixa eu diminuir um pouquinho a tela, para que você consiga ver mais. Temos aqui, motivado pela leitura dos textos seguintes, sem contudo copiá-los, não copie o que está escrito aqui, ou parafraseá-los. Aqui pede até para você não parafrasear. Em algumas bancas é possível parafrasear. Aqui está dizendo para você não fazer isso de forma nenhuma. Então, redige um texto dissertativo com no mínimo 20 e no máximo 25 linhas em modalidades e limites solicitados em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema. O papel da polícia na sociedade contemporânea. Eu não vou ler tudo aqui para a gente não perder muito tempo, mas você pode, eu vou deixar aqui para você, ó, ler e entender. Deixa eu diminuir. Ainda não deu, não deu. Não diminui mais. Agora sim. Então, pause o vídeo e leia, porque eu vou dizer um pouquinho sobre essa questão aqui, ó, desse lado aqui, ó. Vou falar desse lado aqui, depois você pode ler o outro, caso assim você queira. Então vamos lá. Nossa, que bagunça, me desculpa. O preço da civilização. Então vamos ver o que a gente pode pegar aqui desse texto sem copiar, sem parafrasear. Polícia fundamental. Esse aqui é um concurso da Polícia Militar, se eu não me engano, da Bahia. Me desculpa, eu não coloquei a referência, mas se eu não me engano, é o concurso da Bahia. Polícia é fundamental. O primeiro passo para um grupamento humano um pouco mais complexo deixar para trás a barbárie é reservar ao poder público o monopólio do uso legítimo da violência, ou seja, constituir uma polícia. Vou pegar só esse trecho aqui e aqui já vou dizer o que eu tenho de ideia sobre ele. Nesse texto já me deixou claro a importância, no caso aqui, da polícia relacionado com antigamente, anos anteriores, que não se tinha essa polícia, não tinha esse poder público, não tinha muitas leis, onde existia muita barbárie. Então aqui eu já captei essa essência que eu posso... É a minha percepção, pode existir outra percepção, tá bom? Eu estou falando aqui para você uma percepção que eu tive agora para utilizar no texto. Então eu posso utilizar essa questão de voltar no tempo, lembrar que não tinha lei, que não tinha a questão da polícia e que era mais violento, tinha mais barbárie. E hoje, Matheus, não tem violência? Não tem, mas imagine sem essa justiça, sem as leis, sem as polícias, como seria? Na minha opinião, que não é certa nem errado, a sua também pode ser diferente da minha, então tudo bem, seria pior. Então, aqui é um trecho que eu peguei apenas, tá bom? Pause o vídeo e tente pegar aí outras questões do texto. Temos aqui mais um exemplo. Aqui temos novamente, olha aqui, eu trouxe para vocês verem. Motivado pela leitura do texto, sem contudo copiá-lo ou parafraseá-lo, que também não deixa a questão de parafrasear. Redige um texto dissertativo ou comentativo de 20 a 25 linhas. Aqui já era para agente prisional. Vamos ler rapidinho aqui. Texto. Tema, né? Sobre o tema. O papel do agente na ressocialização do preso. Então temos aqui o tema. Sobre o tema, o papel do agente prisional na ressocialização do preso. E temos o texto. O controle social formal é orientado para a reabilitação do desviante, com uma intenção correcional e ressocializadora, porém as instituições de controle social informal funcionam regularmente. A família, a escola, os grupos sociais, as associações, movimentos sociais que definem normas de conduta, reproduzem valores e disseminam orientações para a ação social. O
que eu entendi um pouquinho do todo o texto que eu li, uma das visões que você pode ter, porque o texto pode ser interpretado de várias formas, eu vi que fala-se muito da questão do agente prisional, na ressocialização do preso, e também fala-se muito da contribuição, por exemplo, que a gente pode trazer aqui, ó, palavras da família, da escola, dos grupos sociais, das associações. Aqui nós podemos falar sobre essa contribuição desses grupos juntamente com o local que o preso está, que é um local para ele se ressocializar, pelo menos a gente sabe que não é tudo às mil maravilhas, mas no papel está tudo a mil maravilhas, que é o ideal, do que é preciso, do que é a ideia para que o preso saia com uma ressocialização melhor. Não colocar nem mais nem menos, né? Então aqui tem esse lado. Por outro lado, também a gente pode ver que se você quiser colocar no seu texto, que tem a questão assim, sobre, por exemplo, família, escola, grupos sociais e o local que o preso está. Qual que é o papel de cada um nesse indivíduo? Será que é papel da escola não só passar a educação, mas também corrigir, sem ser algo educacional? Sim ou não? Cada um tem a sua opinião. Será que é papel somente da família? Sim ou não? Então aqui a gente consegue ter muitas ideias. Estou mostrando para você que na leitura do texto a gente já pode ter muitas ideias para que a gente utilize na redação e não parafraseie e nem copie. Temos aqui também o exemplo do Enem. Vou aumentar um pouquinho e passar aqui sobre o Enem. O Enem é muito interessante, tá? Eu não vou trazer aqui a atenção dos textos motivadores. O tema, por exemplo, que deste ano foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Esta era a proposta de redação. Outra coisa... Não, vou deixar mais para frente, que eu vou falar sobre escolas, aí você não vai se perder. Mas era... Não, vou falar um pouquinho. Porque muita gente confunde, por exemplo, aqui, ó, tem Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Esse é o tema. Aí tem gente que vai falar sobre a questão da educação, mas não inclui o que se pede. O que se pede? Formação educacional de surdos no Brasil. É o que está pedindo. Não está pedindo para falar só da educação. Ou não está pedindo só para falar sobre a questão dos surdos. O ponto principal que você precisa falar no seu texto é Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Fique atento quando o tema surgir. E aqui, então, se a gente não pode copiar nem parafrasear, temos aqui o que podemos utilizar. Olha aqui os dados estatísticos que podemos utilizar. Pode utilizar. Olha aqui essa questão que para mim, apenas com essa imagem, né, com esse anúncio, melhor falar. Sou surdo e pós-graduado em marketing. E na sua empresa tem espaço para mim? Trabalho não tolera preconceito, valoriza as diferenças. Então aqui, a grosso modo, o que a gente pode dizer? Que ele, mesmo aqui no sentido, né? Que muitas pessoas, como ele está surdo, muitas pessoas têm preconceito a isso. E ele mostrou que, sendo surdo, ele também é pós-graduado em marketing. Então, ele tem capacitação para poder estar em uma empresa. Mas será que as empresas valorizam isso? Sim ou não? Será que ainda existe muito preconceito? Sim ou não? É o que você poderá utilizar em sua redação. Então, tá vendo? E aqui temos os textos, não vou ler para não demorar muita aula. E aqui também temos os textos que podemos tirar. Aqui até um texto da lei, né? Direito à educação, onde a pessoa que confunde, ó. Aí fala aqui o texto de direito à educação, a pessoa foca na educação e esquece o quê? Esquece de falar sobre o que se pede, que é a questão dos surdos. Então, cuidado com isso. E aí agora, atenção sobre a questão dessa que nós estamos dizendo sobre o texto. Não ache que eles são irrelevantes, pois eles não são. Não copie como está escrito no texto de apoio. Já disse isso repetindo. Quando possível e necessário, faça uma paráfrase utilizando o texto de apoio. Parafrasear é o quê? É dizer o mesmo em outros termos. Quando possível, sim, né? Que os outros textos eles não deixaram de forma alguma. Mas você consegue ter uma ideia e, claro, fazer algo com a sua própria percepção. Agora, para você não perder, não zerar os pontos na redação, para que você não saia do tema. Deixa eu só beber uma água que você já vai lendo aí, vendo. Utilize escoras e apoios.
Qual que é a definição sobre score e apoio? Score é uma peça que apoia, que dá sustentação. Vocês já viram nas estradas, por exemplo, quando tem aqueles caminhões que carregam carvão, algo assim, que eles têm umas escoras acima da carroceria para segurar? Lembre disso, um pouquinho disso é o que eu quero ensinar para você aqui. Então, temos aqui um tema: o uso de tecnologias em nosso dia a dia. Como nós podemos fazer boas escoras e apoios para este tema? Vamos ver? Vamos pegar aqui um ponto dele, ó. Um ponto principal dele é a questão da tecnologia. Isso está escrito no tema. Então, o que temos de tecnologia que a gente pode pensar para falar? Temos celulares, computadores, internet. É o que está girando em nossa tecnologia e podemos utilizar. Em nosso dia a dia. Como que é o nosso dia a dia? Então pega o tema e faz uma fotografia do tema. O que ele está pedindo? O uso de tecnologias em nosso dia a dia. Então, a fotografia é algo do tema atual, é algo atual. Então, coloquei novamente, celulares, computadores, internet. Quais são os benefícios coloca aqui o tema, isso aqui para você, quando for fazer de outro tema. Benefícios do uso de tecnologias em nosso dia a dia. Quais são? Temos benefícios? Temos. Se eu não tivesse a tecnologia, eu não estaria conversando com você aqui agora, não estaria fazendo essa aula. Então, temos essa questão dos benefícios. Malefícios coloque o tema, vamos colocar, malefícios do uso de tecnologias em nosso dia a dia. Quais são? Os malefícios são que, às vezes, a internet, por exemplo, a gente vê falar muito isso, ela aproxima muitas pessoas, mas também afasta outras. Pela pessoa ficar tanto tempo na tecnologia, talvez aí um malefício que eu coloco para você, mas pense em outros. E no final, pense sobre o tema e foque no que está pedindo a você. Então tenha esse foco de saber o que está sendo pedido. Agora sim, vamos para a técnica. Muitos conhecem, outros não, e está tudo bem. Mas olha, com os 5 passo a passo, duvido que você conheça, pois esses 5 passo a passo aqui foram criados por mim, adaptando aí o brainstorm ou tempestade de ideias. Então vamos lá, o que é? É uma técnica desenvolvida para explorar a potencialidade criativa de um indivíduo ou de um grupo. Interessante, né? Então vamos para os 5 passos para uma tempestade de ideias de sucesso, ou brainstorm, quando você preferir. Atenção, separe 10 minutos para fazer essa técnica poderosa para a sua redação. Daqui a pouco eu falo se vale a pena ou não separar esses 10 minutos. Imagine apenas na história dos 3 porquinhos. Teve um que fez mais rápido, a casa de palha, ela caiu facilmente. Teve um que demorou um pouquinho, fez a casa de madeira, ela caiu. E o que fez a casa de cimento, teve um pouquinho mais de trabalho, gastou um pouco mais de tempo, ela teve uma base sólida e ficou firme para aguentar o lobo mau. Lembre-se da história dos 3 porquinhos, que é mais ou menos aqui. Ó. Estamos começando com uma criação da sua base bem definida para uma redação. Né? Vamos lá. Primeiramente, no brainstorm, o que você vai fazer? Lembra dos textos de apoio que eu falei para você analisar? Destaque os pontos principais dos textos de apoio. Como que eu vou destacar? Riscando mesmo, risca. Aquilo ali não vai... Você está precisando daquele momento ali rabiscar de forma organizada para que você entenda. Então, a partir da leitura, vai lendo e já vai colocando o que você acha interessante no texto. Depois, o que eu faço? Depois você vai escrever. Escreva tudo que vier em sua mente relacionado ao tema. Neste momento, aí, que é a famosa brainstorm da tempestade de ideias, você não pode se prender a nada. Você não pode se prender ao que eu vou escrever. É deixar o seu pensamento fluir e escrever o que vier à sua mente relacionado ao tema. Eu vou te dar um exemplo daqui a pouquinho, tá bom? Daqui a pouquinho. Aguenta aí. Depois disso, eu escrevi tudo que vem na minha mente. O que eu vou fazer? Eu vou organizar as ideias em palavras, frases curtas e frases longas. Mateus, eu vou escrever tudo novamente organizando? Não, você vai perder muito tempo. Você vai fazer o seguinte, por exemplo, eu utilizo minhas redações. As palavras, eu faço o quê? Eu circulo as palavras, não é menor? Eu circulo. As frases curtas, daqui a pouco você vai entender. Se você não estiver entendendo, você escreveu tudo em tudo que veio relacionado ao tema. Então você deve ter escrito palavras, frases curtas e frases longas, no mínimo. Como organizar elas? As palavras você vai
circular as palavras. As frases curtas, você vai riscar, dar um risco. As frases longas, talvez nem precise que você as risque, porque já está destacada como frase longa. Depois disso, o que você vai fazer? Você vai fazer um filtro para utilizar as melhores ideias em seu texto e observe se estão de acordo com o que foi pedido. Então, primeiro, como se fosse um coador de café. A gente vai jogar tudo lá dentro do coador. Vamos colocar o pó todo lá dentro. Depois, a gente vai pegar a água, vai colocar e vai começar a separar ali, né, o que é água, o que é pó de café. E no final vai sair somente o café. O que ficou entre aspas, ruim, vai ficar lá para cima. Ou que não pode ter no café, como é o pó, ficou lá para cima. Então, você vai ficar agora só com o que está filtrado, com o que é bom. E aí, passo 5, comece a fazer o seu rascunho. Vamos fazer um exemplo aqui. Exemplo ao vivo, coloquei porque eu fiz na live o exemplo. Eu vou mostrar para você. Eu peguei o mesmo texto que a gente deu um pouco atrás lá, né? O papel do agente prisional na ressocialização do preso. E eu coloquei aqui. Olha aqui, essa tabela aqui você pode utilizar sempre. Deixa eu diminuir para você ver tudo. Olha aqui que bacana. Então vamos lá. Tema. O papel do agente prisional na ressocialização do preso. Aí, quando você tiver o momento de escrever tudo que vier à sua mente, eu comecei a escrever aqui, ó, palavras curtas, um pouquinho mais longas e frases maiores. Aí eu escrevi. Para não demorar, já vou te demonstrar. Eu vou deixar pronto. Agente prisional, o papel do agente, o papel da penitenciária, a ressocialização do preso, como é feito esse trabalho. Eu coloquei uma pergunta aqui também. Qual o papel do governo nessas instituições? Será que as leis são seguintes dentro das instituições? São seguidas? Aqui é bom que a gente vai corrigindo ao vivo. São seguidas dentro dessas instituições? Qual o papel do agente prisional na ressocialização do preso? Qual o papel da família? O que mais a gente pode falar? Qual papel da escola, do governo? Então, nós podemos, o governo já coloquei, né? Então, a gente pode colocar várias coisas aqui. E depois, eu não vou fazer isso aqui, só separei por cores, você vai separar em palavras, frases curtas e frases longas. Então, após ter feito tudo isso, você vai separar. E aí, você terá ideias para começar a sua redação e não só começar. Aí vem o melhor feedback. Além de começar, você terá ideias para continuar bem o seu texto. Por isso, eu já vou até responder a pergunta aqui. Ó. Por que é importante alguém começar assim? Não será perda de tempo? É até feio falar perda de tempo. Gente, será? Você terá ideias para iniciar, ideias para desenvolver e ideias até para concluir. Aqui estamos falando só de ideias para começar, porque é o tema da live, tema da aula. Mas pense em tanto que você vai ter de material para continuar a sua redação. Começar sem essa técnica, sinceramente, não recomendo. Novamente, é a história dos 3 porquinhos. Você quer construir uma casa de palha, de madeira ou de cimento? Você quer ter uma redação que seja eficiente para ganhar ponto ou não? Quer fazer de qualquer jeito e perder os pontos? Pior ainda, se a redação for algo com pontuação, porque tem concurso que a redação é só eliminatório, né? Tem concurso que não. O Enem também não. Não é eliminatório, né? Ele é pontual, de pontos, né? Tem pontuação. Então, após a técnica, o que fazer? Você conhece a tese Batman? Se você não viu, tem um Batman ali, né? Batman é muito massa, né? Então, vamos lá. Definição. O que é tese, primeiramente? Tese é o seu instrumento principal da redação. Tese é a espinha dorsal da sua redação. Podemos fazer uma aula só de tese, hein? Porque é a espinha dorsal. Então vamos para a definição. Tese é o posicionamento crítico do autor. É como você vai posicionar no seu texto. E por que eu falei tese Batman? Lembra do Batman? O que o Batman faz? Além de ser louco igual o Batman. Ele bate palma.
Você quer parar? Essa piada na live. Na live não foi programada, que foi ruim, péssimo. O que o Batman faz? O Batman defende, com todos os seus poderes, com todas as suas invenções, os seus ideais. Então eu vou pedir para você defender a sua tese com todos os seus ideais. Aí temos aqui, ó, novamente o tema: o papel do agente prisional na ressocialização do preso. Tese é a declaração. Aqui tem um modelo de tese que eu vou mostrar para você. Tese e declaração inicial. Como que é? Eu vou declarar inicialmente o seguinte: o trabalho exercido pelo agente prisional ajuda na ressocialização. Não vou cortar, não. Vamos deixar assim mesmo. O trabalho exercido pelo agente prisional ajuda na ressocialização do preso. Ponto. É minha tese inicial. É o que eu vou defender ao longo do texto. Mateus, eu posso discordar? Pode. Você poderia colocar aqui, ó. O trabalho exercido pelo agente prisional não ajuda na ressocialização do preso. Agora vem cá, fica perto aqui. Mateus, você orienta que faça isso? Vamos pensar? Estou eu fazendo essa redação para concorrer a um cargo de agente penitenciário. A pessoa que vai fazer, ela quer ser. Você acha que é ideal ela discordar que o agente prisional não ajuda na ressocialização do preso? Você acha que é o ideal ela falar que ele não ajuda? Essa pessoa, você vai me desculpar, mas se ela já começa assim, o corretor já fala: que é isso? Se ele acha que não ajuda, por que ele está querendo ser um agente prisional? Então aqui é uma dica de feeling, tá bom? Então é só uma dica, eu vou até apagar, não vou deixar isso daqui como exemplo no PDF, que vai que alguma criatura divina não tem acesso à aula. Ok. E aí depois disso, depois da tese, o que mais você orienta, Mateus, fazer na introdução? Então temos a tese, nós já declaramos, o trabalho exercido pelo agente prisional ajuda na ressocialização do preso, ele afirmou. E aí nós podemos colocar agora fatores positivos. Nós podemos colocar, por exemplo, 2 fatores que ajudam nessa ressocialização. Se você quiser fazer o texto da seguinte forma, o texto é, geralmente, introdução, desenvolvimento, 2 parágrafos e conclusão. Nesses 2 parágrafos aqui de desenvolvimento, você pode colocar aqui os 2 fatores positivos para a sua tese. O que é a sua tese? Que o trabalho do agente ajuda. Então, como que ele ajuda? Ele ajuda ressocializando o preso de que forma? Coloque 2 fatores positivos. Vamos pensar que, por exemplo, como papel de agente prisional, ele auxilia para que o preso tenha sua integridade física dentro da penitenciária reservada e que com essa integridade física reservada, ele possa não apenas, agora eu vou viajar um pouquinho, refletir, como também ter acesso a várias formas de ressocialização que o presídio fornece para ele. Então, o agente prisional lá dentro é interessante para que ele tenha essa garantia. Porque se não tiver, só pegar as pessoas e prender e colocar lá dentro. E aí? Pode ser que venha a ter uma bagunça lá dentro, brigas, mortes, porque até lá dentro eles precisam ter essa civilidade lá dentro, né? Vamos colocar assim. Viu como que é o papel interessante do agente prisional? Qual outra questão importante para o agente prisional na ajuda da ressocialização? Pense. Fator negativo. Aqui eu não aconselho que você coloque. Novamente, é o que faz, é o mesmo assunto que eu coloquei anteriormente. Vai colocar algo negativo, assim, que você precisa entrar nesse concurso que você quer? Se você está fazendo esse concurso, é o que você quer, né? Então, não vejo como vantagem colocar aí fatores negativos. Mas aqui é o que eu utilizo para quando eu vou pensar em uma tese. A tese, qual que é a minha tese? Declaração inicial, eu utilizei. Eu estou declarando que o trabalho exercido pelo agente prisional ajuda na ressocialização do preso. Aqui eu posso colocar, então, os fatores positivos, que eu olho sobre isso, e os fatores negativos, para que você coloque aí. Negativos aqui, nesse caso, não aconselho, e positivo, eu coloquei aí como eu expliquei para você, na manutenção da ordem dentro do presídio
para que o preso tenha acesso a várias formas de se ressocializar lá dentro. Aqui também, só para fechar, a gente pode deduzir algumas dificuldades que esse agente prisional pode ter dentro, né? Por exemplo, na conclusão, a gente pode trazer aí formas para que agentes ajudem ele na ressocialização do preso, porque, rapidinho, gente, não ia falar isso, só para você ver, eu vou pular de assunto, mas na conclusão você pode usar o GOMIFES. O que é o GOMIFES? É você falar na conclusão, não que você vá ser o salvador do mundo, mas lá na conclusão você pode trazer agentes do GOMIFES para te auxiliar na sua conclusão, para melhorar aí as formas do dia a dia, por exemplo, do agente prisional. Aí GOMIFES é o quê? São as siglas, é uma sigla para que você lembre de governo, GOMIFES, ONGs, mídia, indivíduo, GOMIFES, F de família, E de escola, E de sociedade. Esses agentes que eu disse, você pode pegar, por exemplo, o governo, para que o agente prisional tenha também mais qualidade lá no trabalho. A família, para que o quê? Na conclusão, que a família tenha uma integração melhor com esse preso, para que ajude não só o agente prisional, como a penitenciária para ele ficar melhor. O indivíduo mesmo, para que ele seja melhor auxiliado, sim ou não, aí depende, cada um vai falar da sua questão do que achar. Temos aí a mídia, não sei como que a mídia poderia encaixar aqui nessa questão, nesse momento, acho que não seria interessante. Por isso, no GOMIFES temos aí vários agentes para que você utilize. Dica rápida, dica bônus, e nem falar sobre isso. Como melhorar a técnica? Aí, meu amigo, é simples, é prático, é algo bobo, mas é isso, prática. A prática vai te levar à perfeição. A leitura vai te levar a um lugar melhor. E saber sobre atualidades vai expandir a sua mente para que você tenha algo a mais para escrever. Lembre-se, as técnicas não fazem mágica. Você que precisa ir lá e utilizar bem elas. Agora, momentos de tensão. Como conseguir o PDF gratuitamente? Olha, eu tenho aqui na descrição o grupo de Telegram, meu grupo de Telegram, o link está na descrição. Ou então você pode ir no meu Instagram. Vai lá no Instagram, eu acho tão interessante o pessoal que marca. Pessoal, eu estou assistindo a sua aula. Marca o story Português Eficiente. Eu vou colocar para você, eu vou repostar você e vou agradecer bastante. Então, acesse Português Eficiente, o link está na minha bio. Aí assim você consegue ter acesso ao grupo de Telegram e através desse grupo você terá acesso a este PDF com esse tanto de informação, tá bom? E lá dentro do grupo também outras dicas e outras aulas. E olha aqui, quer mais 50 dicas sobre redação? Quer? Baixe o meu e-book gratuitamente. O link está na descrição ou na bio do meu Instagram também, tá bom? E por favor, inscreva-se, compartilhe e deixe o seu like. Não custa nada. Muito obrigado por assistir ao vídeo até o final. Então, novamente, inscreva-se, curta, compartilhe. Não deixe aí esse vídeo parado. É uma contribuição que eu te peço. Deixe no mínimo o seu like no vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.